Vocês pediram e eu trouxe a continuação da história da Guerra Civil Britânica, da Guerra Civil Inglesa, onde aconteceu do Reino Unido virar uma república. Pois é. Na primeira parte, nós falamos de como nós chegamos até esse ponto onde a república foi declarada. A república. Já vou explicar por que dessas aspas. E agora, nessa segunda parte, eu vou te contar como que a república caiu e como que a monarquia voltou e acontece até os dias de hoje. Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar todas as ideias, todos os fatos que eu vou te contar e as coisas interessantes que vão acontecer. E bora pro vídeo. Primeira coisa, vamos revisar exatamente o que estava acontecendo na Inglaterra nesse período. Nós tínhamos um problema sério contra o rei Charles I, por conta da sua postura diante da religião, da perseguição contra alguns grupos de pessoas, começando a taxar a população, a criar impostos abusivos. Então ele estava criando meio que uma tirania dentro do seu reinado. O parlamento, que estava se sentindo diminuído, não gostou, e junto com a figura de Oliver Cromwell, que era um cara super inteligente, um grande líder militar, juntamente, obviamente, com as forças armadas, eles capturaram o rei. Estou dando uma resumida, tá? Se quiser mais detalhes, a gente assiste o primeiro vídeo, tem bem mais detalhes não. Capturaram o rei, executaram o rei e assumiram o poder, tornando a Inglaterra uma república protecionista. O que é isso? Ela era cuidada por um protetor, um lorde protetor, que era Oliver Cromwell, que vamos dizer assim, era o cara da vez. E o cara tinha o apoio dos militares, de boa parte do parlamento, e tinha visões mais libertinas, sob o ponto de vista deles. Só que eram libertinas, mas se a gente analisar, não eram, porque eles eram os tipos, eles queriam mudar o status quo, eles queriam mudar o que estava ali, mas somente para as regras deles. Enquanto o outro lado, dos monarquistas, queria que tudo ficasse do jeito que está. E nisso começou uma batalha muito grande, um conflito muito grande, vamos colocar assim, esses dois partidos. E eles começaram a se degladiar em cima disso. Porém, a república estava estabelecida. Oliver Cromwell deu muito mais poder para o parlamento. O parlamento poderia fazer muito mais coisas. Ele, por sua vez, ficava muito mais com as questões militares, cuidava muito mais das questões militares. Vamos combinar que nós estamos no meio do século XVII, Então, meio do século XVII, o que estava acontecendo no mundo? Na Europa, principalmente? Navegações. Então, os países estavam indo para conquistar. Na verdade, a palavra não é nem conquistar, não. É conquistar sem aspas mesmo. Conquistar o novo mundo, que era a América, né? Os espanhóis, os portugueses já tinham dividido a América entre eles. E os ingleses não gostaram muito disso e foram atrás para conseguir a sua parcela, a sua parte nesse latifúndio. Inclusive, só essa ideia dá um vídeo inteiro. Se você quiser que eu traga como que a América saiu de uma divisão entre espanhóis e portugueses e passou a ter ingleses, holandeses, franceses aqui no meio, me fala, deixa aqui no comentário que eu faço um roteiro legal com todo esse estudo para você poder ver como é que funcionou, tá bom? Então assim, ele criou, Oliver Cromwell, vamos voltar para Oliver Cromwell, ele criou os atos de navegação. O que era isso? Era um conjunto de leis que restringia o comércio marítimo da Inglaterra. Por quê? Restringir em que sentido? Ele estabelecia que a maior parte do comércio inglês, do comércio exterior inglês, deveria ser transportado em navios ingleses ou de colônias inglesas com tripulação predominantemente inglesa, para que deixasse de ter levantes e revoltas e, obviamente, roubos e saques. Eles não saíssem no prejuízo. Claro, um dos objetivos era fortalecer a marinha, fortalecer a força naval inglesa, para se tornar ela mais forte e mais competitiva dentro do mar.
Lembrando que nessa época a frota espanhola, que era chamada de La Armada Espanhola, era a mais forte do mundo. Era a mais forte do mundo e a mais temida, inclusive. Tá? Segundo, promover a indústria nacional, a indústria naval, estimular a produção de bens nacionais para reduzir o quê? A dependência de produtos estrangeiros. Porque havia muita importação. Eles traziam muita coisa de fora. Principalmente das chamadas Índias Orientais. Que era o quê? Índia, Paquistão, China, era dessa região. E, obviamente, aquilo que eu falei, confrontar a hegemonia das forças marítimas dominantes da época, que era Espanha, Países Baixos, França. Mas vamos combinar. Toda decisão que, vamos dizer assim, vem para exaltar um país e para fazer frente a outros países gera o quê? Conflito. E houveram conflitos? Muitos. Tiveram conflitos, como, por exemplo, contra os Países Baixos, a Holanda, porque a Holanda ela perdeu lucro com isso. Porque ela exportava para o Reino Unido, claro, tinha das Índias, mas a Holanda perdeu lucro com isso. E, obviamente, não ficou feliz. E isso culminou na Guerra Anglo-Holandesa. Então, eles começaram a se degladiar por conta disso. As pessoas não tinham muito essa coisa da diplomacia nessa época, não eram tão diplomáticos, não. Se é para conversar, a gente conversa na base do tapa, da espada, do tiro, porrada e bomba. Era assim. Tá? Teve um impacto com um fortalecimento do Império Colonial, né? Porque ele protegeu o comércio com as colônias inglesas, ou seja, esse comércio ele continuou acontecendo e criou-se um Império Britânico mais forte, certo? Mas o Oliver Cromwell, como todo, eu não gosto de usar a palavra que eu pensei aqui, eu não vou usar, mas vamos dizer assim, um líder militar, ele tem desejo por conquista. E ele olhou para o ladinho ali dele, viu uma ilhazinha lá, o pessoal lá vivendo de boa, uma ilhazinha lá, uma tal de Irlanda, e ele olhou e falou, por que não? Vou lá, vou conquistar esse lugar. Já conquistei um monte de coisa, vou ali também. E foi. Ele queria, claro, consolidar o poder, né? Unir as Ilhas Britânicas. Para quê? Para consolidar esse poder da República, eliminar uma possível ameaça aos interesses dele, porque a Irlanda era católica, lembra disso. Irlanda era católica. Cromwell estabeleceu o protestantismo, ferrenho, pesado. Tá? Então, eles viam o fato deles serem católicos como uma ameaça até à fé deles. Lembrando que esse protestantismo ele era novo no mundo. O catolicismo não, era bem estabelecido. Então as pessoas não eram exatamente crentes de longa data, vamos dizer assim, né? E, obviamente, com a invasão e a dominação da Irlanda, a Irlanda fez parte do Reino Unido até século XX, se não estou enganado, houve o quê? Uma repressão religiosa, que já vinha acontecendo na Inglaterra. Até quando a gente já falou sobre o Gunpowder Plot, a derrubada lá da tentativa de explosão do parlamento com o rei dentro, ela aconteceu por conta da repressão religiosa que acontecia contra os católicos. Não estou dizendo que está certo ou está errado. Não é para fazer juízo de valor. Mas ele fez, sim, a mesma coisa. Fez uma repressão contra os católicos que viviam na Irlanda. E o que aconteceu? O que aconteceu com isso? Qual foi uma das principais consequências? Uma evasão de irlandeses da Irlanda, que foram para outros países, Estados Unidos, foram para outros países da Europa, enfim. Então, até você ver pessoas, porque eu vim de família irlandesa, minha família saiu da Irlanda no século XVII. Foi nesse período. Foi exatamente nesse período. Obviamente ele queria a expansão territorial, a gente já falou, ele queria unir as Ilhas Britânicas, porque quanto maior o território, maior é o poder demonstrado pelo líder, né? Essa era a ideia principal da época, de hoje também, em alguns líderes, né? Enfim, só que, óbvio, né? Essa campanha, essa invasão da Irlanda, ela foi feita de forma super amigável, só chegaram lá e falaram, irlandeses, parada o seguinte, agora aqui, isso aqui tudo é Inglaterra, beleza? Assim, né? Foi não. Foi muito violento.
foi muito cruel. Tá? Algumas cidades elas foram saqueadas completamente, os habitantes foram massacrados. Isso sem citar outras palavras que eu nem posso falar aqui no YouTube, mas eu vou deixar para você pensar. Tá? Consequências disso, consequências dessa invasão. A terra que foi confiscada, que foi tirada dos irlandeses, foi distribuída para os colonos. Aí começou um processo de plantação, tal, enfim. E, claro, aquela questão da divisão religiosa, que havia perseguição, então os católicos acabavam se escondendo, e gerou esse ódio e ressentimento no irlandês. Então, não faz muito tempo que a gente ouvia falar num grupo armado irlandês que atacava locais na Inglaterra, atacava na Irlanda do Norte. A fundamentação desse grupo armado vem daqui. Tinha a ver com religião, depois virou política. Então, para mim, é impressionante o tanto que a história se repete. O tanto que a história ela é cíclica e ela é sazonal. Eventualmente acontece tudo de novo. E claro, falamos de Irlanda, que hoje no Reino Unido, uma parte da Irlanda faz parte do Reino Unido, que é a Irlanda do Norte. A República da Irlanda depois se desvencilhou. Mas lá no norte, da ilha principal, da ilha da Grã-Bretanha, tem a Escócia. Lembra da Escócia, da história da Mary, rainha dos escoceses, do filho dela, James? Pois é, ele invadiu a Escócia. Ela foi incorporada à Inglaterra nessa época e houve uma resistência muito forte por parte dos escoceses. Resistência essa que eu ainda vou falar para você o seguinte: ainda existe uma certa resistência por parte dos escoceses. Até hoje se vota e se fala na Escócia se deve ou não se manter dentro do Reino Unido. Até hoje. Com o Brexit, inclusive, a Escócia já fez 2 referendos. Desde a ideia do Brexit, já foram feitos 2 referendos para saber se a Escócia deixa o Reino Unido e volta para a União Europeia ou não. No caso, à época, se permanecia na União Europeia ou não. O último plebiscito, inclusive, foi apertado. O não ganhou, mas por uma margem muito pequena. E há quem diga que se o plebiscito for feito nos dias de hoje, a Escócia sai do Reino Unido e volta para a União Europeia. Assim. Então, existe um movimento separatista lá dentro muito forte. Não é violento, não busca por meios de massacre, nem nada disso. Mas, graças a esta invasão, que existem esses movimentos. Obviamente, com tudo isso, Irlanda, Escócia, elas perderam autonomia, porque o governo passou a ser no governo londrino. Então, o líder, seja no caso da Escócia, era a família real escocesa. Irlanda, se eu não me engano, era a família real também. E se perderam. Não se fala mais em família real. A Irlanda hoje em dia é uma república, então existe um presidente, primeiro-ministro. À época, a Escócia era presbiteriana. Lembrando que Mary era católica, mas a Escócia não era católica, era presbiteriana. E a Inglaterra, anglicana. Então, essa igreja presbiteriana conseguiu lidar com o anglicanismo porque ela aceitou, de uma certa forma, algumas restrições. E por aí ela conseguiu manter. Porém, eu estou falando aqui com você de coisas que ele foi fazendo. E ele foi gerando com isso, porque eu acho ótimo o fato de que o ser humano é inteligente, então você não impõe por muito tempo uma ideia para uma pessoa que tem um mínimo de inteligência, porque uma hora ela para e reflete sobre aquilo. E a população inglesa começou a refletir. Então, grupos internos já dentro da República começaram a surgir. Os tais partidos. Então, você tinha pessoas que tinham níveis diferentes de radicalismo. Por exemplo, os Levelers. Levelers, eles defendiam uma democracia radical e igualitária. Então, democracia, naquela democracia do papel, do mundo de Alice. Pois é. E até o outro extremo, que eram os grupos mais conservadores que buscavam preservar uma ordem social já estabelecida. Que coincidência, parece muito com os dias de hoje. Tá? Não sei se a gente está tão extremo para os dois lados, mas existem diferenças muito gritantes hoje em dia no mundo. Não falo só de Brasil. Existem 2 lados muito conflitantes. E claro, esses grupos também tinham uma questão da relação com a igreja. Porque a igreja ainda era muito forte nessa época. Ainda era muito forte, ainda mandava muito. Então, as divergências entre
a liberdade religiosa, o papel da igreja, elas eram muito profundas. Então você tinha os puritanos. Quem eram os puritanos? Aqueles bem radicais, sejam anglicanos, católicos, né, presbiterianos, não importa. Era aquela galera bem radical. E você tinha a galera que defendia uma maior tolerância religiosa. Olha que absurdo para a época. Olha que modernidade para a época. Tolerância religiosa. Já pensou? Pois é. Então, tudo isso começou a aparecer, começou a surgir. E esse caldeirão foi esquentando. O que aconteceu? Isso começou a entrar dentro do parlamento. Ou seja, começou-se a discutir essas coisas dentro do parlamento. Então, começou-se a discutir, a se deliberar e a se tentar um controle do exército. Quem é que vai controlar o exército? Né? Então, o próprio exército estava dividido em facções. Cada uma com a sua ideia, cada uma com a sua tendência. Né? O parlamento dividido em facções. Então, cada facção tinha o seu líder. Vamos trazer para o vocabulário de hoje? Era tudo dividido em partido. Cada partido tinha um líder. O líder do partido. E eles estavam tentando jogar dentro do parlamento, obviamente falando especificamente dos políticos, jogar as suas ideias porque elas fossem aprovadas. Olha que coisa super atual. E aqui a gente está falando do século XVII. Dentro do exército também funcionava desse jeito. Porque não tinha uma organização como se tem hoje. Porque era um exército novo. Um modelo novo de gestão. Um modelo novo de militarismo. Um modelo novo de exercícios militares. De forma de invasão e conquista. Lembrando que Oliver Cromwell era um cara extremamente inteligente, muito articulador e que sabia muito bem como fazer um esquema militar. Então, assim, tudo isso estava acontecendo. Né? Os puritanos, que eu falei para você, que eram aqueles mais radicais, eles eram intolerantes, absolutamente intolerantes. Perseguiam os católicos, tá? Perseguia outros grupos religiosos que eles consideravam que eram todos hereges. Por exemplo, os Quakers, a gente vê daquela marca de aveia, aquelas coisas assim. Os Quakers eram um grupo, eram sociedades, pequenas sociedades, né? Geralmente de fazendeiros, né? De pessoas que cuidavam das próprias famílias e tudo mais. Só que eles achavam que aquele era um grupo religioso herege e perseguiam eles. Então era desse jeito. E isso foi começando a inflamar muita gente. Paralelo a isso, Cromwell fazia guerra atrás de guerra. Estava fazendo guerra com todo mundo. E isso gerou o quê? Se você lembra lá da história da fez guerra com Deus e o mundo, gerou o quê? Problema financeiro. Oliver Cromwell fez guerra com Deus e todo mundo, gerou o quê? Problema financeiro. Dívida pública. Não é república? Tem que dar conta, né, dos gastos, não é? Então, gerou instabilidade econômica, porque começou a afetar a economia, gerou inflação, coisa que não sabia até a época. Dificuldade comercial, porque os atos de navegação tentavam fortalecer a economia, mas geravam conflitos comerciais, o que acabava gastando mais dinheiro, o que acabava estragando a economia. Olha que coisa. Então, eu estou adicionando só ingredientes nesse molho. Deixa eu fazer uma pausa, só esperar o cara passar desse negócio. Ele passa toda terça-feira e resolveu passar na segunda. Vou voltar a falar, ele vai ligar esse troço de novo. Então, vários ingredientes foram colocados dentro desse caldeirão. Esse caldeirão está fervendo. Agora vamos botar aquela última gotinha para a gente fazer isso explodir de vez. Vamos lá. Oliver Cromwell morre. Mas ao contrário do que você está pensando, não foi assassinato, não foi rebeldia, ninguém se levantou, foi lá e deu um tiro no cara. Não. Pelo que eu pesquisei, não existe uma causa-morte assim, declarada, oficial. Mas o que se acredita é que ele tenha pego malária nas invasões da Irlanda. Ele foi pessoalmente lá para resolver esse negócio. E deve ter contraído malária. E acabou não resistindo e falecendo. Então nisso saiu o grande líder. Tem um bando de líder pequeno. O que acontece? Isso mesmo. Pega para capar para saber quem é que vai comandar no lugar dele, né? Só que Cromwell era um cara super simpático. Era um cara que agradava todo mundo, que trazia todo mundo para perto. Então você precisava de um líder parecido com ele. E sem ele, a república se tornou frágil. Pois é. Aí pensaram, não, peraí, já que tem o cara não tá aí, vamos chamar o filho do cara. Então, Richard Cromwell, filho dele, foi escolhido
para comandar o rolê todo. Mas ele não tinha o carisma do pai, ele não tinha força política, ele não tinha liderança, não tinha nada. Com isso, ele perdeu todo o apoio do exército, do parlamento, e a república já estava indo para o saco, já foi para o saco de vez. A população já estava de saco cheio de instabilidade política, de inflação, de problema econômico, de repressão religiosa, já estava achando tudo um porre. Começaram a reclamar e o parlamento, que não é besta nem nada, chegou, peraí, quer saber? Vamos acabar com essa história de república, né? Por quê? Porque você tinha um grupinho dentro do parlamento, que era aquela galera que ficava quietinha no canto, e do nada eles se levantaram. Olha só, quando a gente era monarquia, não tinha esses problemas. Aí falava assim para duas pessoas, e duas pessoas paravam e pensavam, poxa, realmente, não tinha problema. Ô fulano, não é que... Vamos pensar aqui, quando a gente estava na monarquia, não tinha esse tipo de instabilidade, esses problemas que estão acontecendo agora. Aí o outro, pois é. Aí já um terceiro já escutou. Falou, pô, concordo também. E foi se espalhando dentro do parlamento. O parlamento, os membros do parlamento olham para a cara do outro e falam, quer saber? Vamos acabar com esse negócio de política? Né? Porque olha só, tá todo mundo dividido aqui, tá todo mundo brigando, a população está reclamando, o povo está sem comer direito, temos inflação, o exército está todo dividido. E o único ponto que a gente concorda aqui é que quando era monarquia era melhor. Vamos trazer a monarquia de volta. Simples. Aí fizeram o seguinte, quem foi o último rei? Charles I, Charles I. O filho dele, ele tinha um filho, que foi exilado da Espanha, se eu não estou enganado. Então, foram lá, falaram com ele, ó, Charles, é o seguinte, vamos voltar, porque o negócio lá não tá bom, e você é o cara para resolver. A gente vai restabelecer a monarquia e vamos restabelecer tudo direitinho, do jeito que era antes. Aí ele falou, não, quero não, posso não. Porque olha só, se é para voltar, vamos voltar do jeito certo. Aí o parlamento, então tudo bem, vamos lá, vamos conversar. O parlamento cedeu aqui, Carlos cedeu ali, e fizeram o Acordo de Breda, que ele é um acordo do Charles II, que aí ele já tinha nome, com os parlamentares, estabelecendo algumas condições. Por exemplo, anistia. Anistia para aqueles que tinham sido que haviam lutado contra o Charles I. Então, o parlamento ofereceu essa anistia, ofereceu a ele a possibilidade de anistia àquelas pessoas. E ele falou, concordo, com exceção dos juízes. Então, os juízes que condenaram Charles I à morte, esses não foram anistiados. Eles iam ser julgados, condenados, obviamente. The second, colocou na mesa liberdade religiosa. Então, ele garantiu a liberdade religiosa, embora com algumas pequenas restrições aos católicos, mas nada comparado ao que já tinha sido vivido. Os exilados monarquistas, aqueles que acabaram fugindo da Inglaterra durante as invasões e morte de Charles I, etc., foram anistiados e vão voltar à Inglaterra sem problema nenhum. E também, por último, a dissolução do Exército Novo, porque aí vamos colocar dessa forma, diminuiu-se o poder militar sobre os parlamentares. O poderio militar continua o mesmo, mas a influência militar sobre o parlamento foi enfraquecida. Então, com isso, qual que era a Inglaterra nesse momento? República foi abolida, monarquia restaurada como forma de governo, Charles II ascendeu ao trono, foi coroado como rei da Inglaterra, o parlamento ele foi restaurado, mas não era como era antes, ele era um pouco mais forte do que como era antes, mas ainda tinha poderes limitados com relação à monarquia, certo? A aristocracia, que tinha sido marginalizada durante a República, recuperou sua posição de destaque. A igreja anglicana se tornou a igreja oficial da Inglaterra, sim, com o agrado de todos. Voltaram algumas tradições daquele pessoal mais conservador, sim, com a restauração da corte, ou seja, os títulos de nobreza foram todos restabelecidos, as celebrações religiosas foram todas aprovadas, com todas possíveis de serem feitas, católicas, protestantes, não importa. A liberação
dos costumes e a busca por prazeres, não estou falando desse tipo de prazer, mas os prazeres do ser humano mesmo, como diversão, a própria bebida, etc., festas, foi tudo liberado. Então, com isso, a Inglaterra volta para o eixo que ela sempre esteve, porém, uma divisão, não divisão, mas com um jeito diferente, com uma, como é que eu vou dizer? É tudo igual, mas um pouquinho diferente. Então, essa foi a história de como a Inglaterra, finalizando, né, essa parte 2 da história, de como a Inglaterra saiu de uma monarquia, passou por uma república e voltou a ser monarquia. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, compartilha, já clica aqui embaixo no botãozinho Seja Membro e vem ser membro aqui do grupo. Você pode ter acesso a mim e tirar dúvida a qualquer momento do dia, no grupo do WhatsApp exclusivo que eu tenho para membros aqui do canal. Tá bom? Só clicar lá no botãozinho, ver as condições, que é facinho. Tá bom? E com tudo isso, você também ajuda o canal a crescer e a se desenvolver. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado por você ouvir. Eu vejo você na próxima história ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Abraço, tamo junto. Tchau, tchau.